A Câmara aprovou o PL antifacção em meio à pressão política e um forte discurso de populismo penal. O texto foi votado de forma acelerada e retomou a versão mais problemática do projeto de lei, de autoria do deputado federal bolsonarista Guilherme Derrite. As alterações feitas pelo Senado foram em grande parte descartadas. Derrite chegou a acusar o Senado de enfraquecer o combate às facções. Com isso, voltaram dispositivos que ampliam penas e tipificações. O projeto promete combater facções com maior rigor penal, mas especialistas alertam para conceitos abertos, possível insegurança jurídica. Por exemplo, a Sidbets foi retirada, eliminando uma fonte de recursos para a segurança. Em resumo, para salvar bets, a Câmara retirou recursos da segurança pública. O projeto também restringe benefícios a condenados, o que pode gerar questionamentos constitucionais. A decisão final está nas mãos do presidente Lula, mas o forte populismo penal impede a discussão avançar num campo mais maduro. Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes no ICL. E aqui, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje, o meu convidado aqui no Em Detalhes é o professor Lenin Pires, que é antropólogo. Ele é professor do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Professor, bem-vindo mais uma vez, um prazer te receber. Um prazer estar de volta aqui no ICL, Gabriela. Um prazer muito Professor, grande. prazer todo meu. Eu vou começar trazendo um ponto específico que chama a minha atenção, depois acho que a gente pode olhar de uma maneira mais geral para os aspectos que passaram Aspectos que passaram. no PL antifacção. Mas antes disso, me chamou a atenção que o texto foca no endurecimento das penas, né? Eu vi muitas críticas de pesquisadores falando sobre isso, sobre o impacto que isso tem, que é limitado, e de que seria mais um instrumento de sinalização política do que uma ferramenta de fato de combate, de redução ao crime organizado. Então, te pergunto quais são os riscos disso, se de alguma maneira pode facilitar um recrutamento do crime, por exemplo, dentro das prisões. Qual que é a avaliação correta de um caminho que possa, combater a maneira como as facções realmente operam aqui no Brasil? A gente assiste já há algumas décadas, né, uma tendência de endurecimento das leis penais como uma alternativa, né, ao combate ao crime de maneira geral, ao crime organizado em particular. Tem várias e várias tentativas, né, no sentido legislativo, e o que a gente percebe, né, é que nada disso permitiu uma melhora no quadro. Da mesma forma, a gente pode dizer que nas últimas décadas, né, a área de segurança pública tem recebido investimentos consideráveis, inclusive aumentando, né, o efetivo de policiais nos estados, até mesmo no âmbito federal, e nada disso tem resolvido. Por quê? Porque, objetivamente, o crime né, o crime organizado, particularmente, é um fenômeno de natureza global, né, e que, para lidar com ele, é necessário uma atenção aos fluxos de capital, né, sobretudo, já que o interesse do crime é a produção, né, de recursos, de dinheiro, circulação de dinheiro, né, e cada vez mais se espraiando para vários contextos sociais, inclusive estruturando explorações de mercado. Né? Então, não me parece que endurecer as leis, aumentando a pena de prisão, seja um caminho que vá mudar essa dinâmica que já tem várias décadas. Agora, isso produz, evidentemente, um discurso, né? E para fazer, para atender a certos apelos simplistas, né, que estão presentes na sociedade, grupos oportunistas do ponto de vista político fazem recurso a esse tipo de
de narrativa, né, de discurso, enfim. Eu não tenho grandes expectativas, né, de que essa lei, por ter aprovado um aumento na carga penal, vá surtir efeito. Eu acho que a possibilidade de ter efeitos no médio e longo prazo vem a partir de outros mecanismos que, de certa forma, passaram a ser desenhados a partir da lei. A partir da sua fala, eu estudando esse assunto, professor, até vi uma posição de um colega seu, o professor Daniel Irata, também da UF, dizendo que como a gente está no jogo eleitoral, que foi aprovado, mas parece estar enviando sinais para a população sobre a segurança, afinal, é uma das principais preocupações quando se levanta em pesquisa já eleitoral, pesquisa de opinião, a segurança pública aparece como a principal preocupação das pessoas, né? Então, do que realmente uma efetividade, práticas de um impacto maior no crime organizado. Mas, Sim. até levando isso em consideração, professor, o senador Alessandro Vieira, relator desse projeto no Senado, ele disse que a Câmara desfigurou o texto do Senado. Então, voltou para lá, eles restabeleceram alguns pontos que já estavam antes de ir para o Senado, né? O Alessandro Vieira, aqui trazendo essa crítica dele, diz que no Brasil se investiga o pobre, mas o rico não, e que os deputados retiraram mecanismos que combatiam o crime no alto escalão, né? Também vai nessa linha do que Uhum. conversamos agora, pegando até exemplo atual do caso do Banco Master, enfim, tem diversos ali que ele citou. E outro ponto de crítica foi a retirada de ferramentas de investigação mais específica e reduções de punição também para lavagem de dinheiro nesse texto final. Como é que o senhor avalia essa crítica? E também sobre que o projeto foca mais no controle territorial do que no fluxo financeiro dessas Exato. organizações criminosas. Exatamente. Eu acho que o senador Alessandro Vieira ele tem razão, tá? Até porque o texto que saiu da Câmara de Deputados do ano passado para o ele tinha uma outra, né, um conteúdo que desfigurou completamente a proposta que saiu do governo federal, né, que foi enviado para a Câmara pelo ministro Lewandowski e sua equipe, e houve, né, inclusive, para lembrar, né, ao nosso espectador, houve um movimento de tirar o deputado Guilherme Derrite da condição de secretário de Segurança em São Paulo, né, secretário do governador Tarcísio Freitas, para, né, a partir do seu lugar de fala, digamos assim, né, de ser secretário de Segurança, empunhar essa legitimidade e fazer toda essa desconfiguração. No que foi para o Senado, houve uma tentativa de restaurar aspectos desse texto que saiu do governo, evidentemente com mudanças que também foram introduzidas, né, pelos senadores a partir das suas próprias perspectivas, mas de qualquer maneira não fazendo aso apenas à perspectiva essencialmente penalista do deputado Derrite. O fato é que o que chegou, então, para discussão no retorno à Câmara era um outro projeto, e essa nova desconfiguração ela tem um certo limite. Tá? Então, o que eu quero dizer é que o que foi aprovado nem é o projeto do governo, evidentemente, lá do início, lá em 2025, tampouco o substitutivo do Derrite, que teve várias versões, é o que é possível a essa altura do campeonato, e justamente os deputados da base aliada do governo afirmam que o que acabou sendo votado é o resultado de toda uma orquestração voltadas para uma certa redução de danos, né? Redução de danos, uma vez que essa perspectiva essencialmente penalista e voltada para um certo populismo penal, né, tinha contaminado a proposta, que é uma proposta importante. Tá? Essa questão do combate ao crime organizado é realmente uma proposta importante. Por quê? Porque ela tanto pode deter, né, o fluxo da alta cúpula da criminalidade, como também deter a maneira como essas esferas, né, da criminalidade
alimentam fluxos menores. Então, nesse sentido, realmente, o que foi aprovado, de certa forma, dificulta muito a atuação, porque o crime organizado hoje ele está em toda parte e incrementado por alta tecnologia. Então é necessário que os estados, né, os governos, enfim, eles tenham também contrapartidas importantes nesse campo. E só para citar um exemplo do que não aconteceu nessa aprovação, né, a não aprovação da taxação das chamadas BETs, né, retirando da área de segurança pública cerca de 30 bilhões de reais para contribuir nesse combate, né, que tem que ser fundamentalmente pautado em inteligência, né? Por outro lado, a gente pode também dizer que, pelo menos, né, vão-se os anéis, ficam os dedos, o direcionamento dos fundos e perdimentos de bens, né, de certa forma, permitem que os fundos eles recebam recursos de acordo com cada tipo criminal, né? Então agora apreensões de patrimônios, de recursos advindos, né, de distribuição de drogas vão especificamente para o combate, né, ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, por sua vez, né, tem um recurso que vai para a Polícia Federal, inclusive a Polícia Federal, no texto original lá do Derrite, ela perderia, né, várias atribuições. Isso, de certa forma, foi garantido a manutenção, acho que isso é uma coisa importante. E veja bem, Gabriela, nesse momento que nós estamos falando, hoje houve uma operação da Polícia Federal, né, aqui no Rio de Janeiro, onde se prendeu um grande bicheiro de bicho e que foi uma atuação, né, que partiu do governo federal em integração com a Polícia Civil do Estado, né? O que está preconizado, por exemplo, no Sistema Único de Segurança Pública, né? Essa atuação integrada, dividindo informação, inteligência, além de estar presente nesses contextos operacionais. Então, a tentativa do Guilherme Derrite com os seus colegas correligionários, né, e outros grupos dentro do parlamento, foi justamente de refrear as possibilidades de atuação dessas forças integradas para lidar com aquilo que realmente interessa dentro do crime organizado, que é com as altas cúpulas, né? Para a gente lembrar, então, a discussão, né, do senador Alessandro Vieira, sem dúvida a concepção que está por trás daquilo que foi aprovado é a manutenção, né, de um grau de integração voltado apenas para lidar com grupos que atuam no comércio de drogas no nível do varejo, né, dos chamados territórios armados, etc. E isso realmente não dá conta de resolver, né, o problema, mas eu acho que entre perdas e danos, entre perdas e acertos, né, digamos assim, acho que a gente consegue ter aí a possibilidade de prosseguir, né, nessa perspectiva de fazer com que o Estado brasileiro, né, e os governos, as agências policiais, elas entendam, né, que a gente precisa ir em direção a algo onde a inteligência ela esteja acima, né, desses processos de atuação operacional voltada apenas para o uso da força. Professor, tem vários pontos aí que o senhor citou que eu queria levantar. Um desses pontos que o senhor levanta é sobre essa questão da Polícia Federal, porque era talvez a principal crítica nas versões anteriores, que inclusive suscitou muitas alterações. Teve uma semana, depois a gente vai falar especificamente sobre a atuação do Derrite, até o senhor já até falou, mas foram 4 versões na mesma semana, né? A quarta versão foi o texto final daquela semana, diante de todas essas alterações. E a principal motivação naquele momento das críticas era essa questão da Polícia Federal, do enfraquecimento, eventualmente, da Polícia Federal. Numa operação como essa que o senhor citou, né, em que a Polícia Civil atue juntamente com a Polícia Federal, aí, segundo esse texto final que foi aprovado, isso seria dividido entre as corporações, né? Então,
essa questão também foi discutida. Como é que esses valores que são obtidos nessas investigações, de polícias estaduais, enfim, aí iriam para os seus próprios estados. Se isso tiver também participação, da Polícia Federal, aí o fundo seria dividido entre as 2 corporações. Agora parece que isso ficou mais claro. Qual que é a sua avaliação sobre esse fundo que vai ser voltado para a segurança pública? Pois é, acho que nessa fase, né, de quando o projeto volta do Senado para a Câmara, né, o atual ministro, né, que sucedeu o Lewandowski e sua equipe, tiveram habilidade no sentido de estabelecer, né, um processo negocial onde várias coisas foram conquistadas. Primeiro, o que eu quero chamar a atenção é que a tipificação penal ela ficou harmonizada com relação à Lei 2.850, né, a Lei das Organizações Criminosas, Uhum. já que havia lá no projeto do Guilherme Derrite uma certa confusão nesse sentido, né, abrindo a possibilidade de que toda e qualquer reunião, né, poderia ser tratada como uma associação criminosa, né, independente da sua estrutura, da sua divisão de tarefas, dos objetivos a serem alcançados. Quer dizer, acho que uma vez que isso ficou claro, né, acho que a coisa começa a caminhar numa direção mais racional. E com isso, evidentemente, né, o direcionamento dos fundos e perdimentos de bens faz com que o Fundo Nacional de Segurança Pública, assim como também o Fundo Nacional de Combate ao Crime Organizado, eles sejam dotados de recursos que podem contribuir para aquilo que eu falei, né, de que as agências policiais elas possam ter acesso a equipamentos, a tecnologia, de certa forma, estabelecer um processo remuneratório, né, dos seus agentes de acordo com as suas ações, de maneira a enfrentar em melhores condições, né, esse crime organizado em escala global. Né? Agora que a gente está conversando, estava vendo hoje no jornal uma coluna, né, uma opinião de um colega, o Roberto Shoa, que é um policial federal, que o que aconteceu lá no México, né, com a morte do El Mencho, abre as possibilidades para que o primeiro comando da capital assuma um lugar privilegiado dentro, né, dessa esfera internacional do crime. Então a gente percebe que a gente está realmente lidando com um fenômeno que precisa ser enfrentado, né, de maneira global, com inteligência, agora, sem violações de direitos individuais, né? Coisa que também foi corrigida nesse processo de negociação. Basta dizer que uma coisa muito importante que foi alcançada agora foi a devida interpretação de que, por exemplo, uma pessoa na favela que dá abrigo a um traficante não necessariamente está aliado ao crime. Ele pode estar sendo simplesmente coagido a fazê-lo, né? Inclusive sob a força de armas. Né? E isso, de certa forma, para os deputados da chamada extrema-direita, não era um fenômeno a ser considerado. Isso agora passa a ser parte das preocupações dessa lei, quer dizer, isso tudo dentro desse contexto de negociação. Né? Eu acredito que a gente tenha agora, né, para adiante, uma série de outras disputas, né, disputas voltadas para a definição né, do Sistema Único de Segurança Pública, a questão da PEC, né, que quer, de certa forma, regulamentar ou dar melhores contornos, né, maiores contornos a essa ideia de sistema, mas diria que, do ponto de vista do debate, do embate colocado em torno da questão né, do crime organizado, a gente tem uma reconfiguração que permite que o debate prossiga, sem necessariamente a gente concordar com aquela ideia de que há vencedores e perdedores. Evidentemente que né, alguns vão avocar o texto final né, a uma vitória particular, mas a gente sabe perfeitamente bem que, considerando todo esse processo legislativo, democrático, a gente tem uma coisa que não necessariamente era a vontade das partes. Né? Eu diria que tem aí aquilo que é possível dessa conjuntura e que, de certa forma, pode permitir, com os mecanismos existentes, um aprimoramento, né? Sobretudo se a gente
enfatiza esse caráter que a Polícia Federal tem de ser a única polícia de ciclo completo do país, ou seja, aquela que investiga e também constrói, né, a verdade judiciária. E se a gente trabalhar nessa direção com integração, né, de informação, de inteligência, é possível, de certa forma, né, enfrentar o crime organizado, tanto esse que está no senso comum, né, do tráfico de drogas, etc., mas também esse, né, que envolve as altas cúpulas da política, do mundo empresarial, que me parece que era a preocupação, né, de setores dentro do parlamento e que, de certa forma, buscavam dilapidar as condições de atuação da Polícia Federal, por exemplo. Professor, o senhor citou a PEC da segurança pública, tem até uma previsão de que ela seja votada em breve, talvez até na próxima semana ela seja colocada em pauta, até porque é um assunto que mobiliza esse ativo político. Aliás, está sendo muito utilizado, né? O senhor até citou aqui do relator chamando para si uma vitória em relação a esse projeto. Agora, a intenção era essa mesmo, já que houve uma insistência em manter o nome do Guilherme Derrite na relatoria da Câmara, que se licenciou da Secretaria de Segurança de São Paulo para isso, com o intuito de fortalecer a imagem dele pensando nas eleições. Ele é um ativo importante para o Tarcísio de Freitas, ambos são bolsonaristas, portanto, com uma lógica bastante punitivista, né, quando se fala sobre o combate ao Uhum. crime. Então, assim, olhando para de uma maneira geral, acho que a gente entrou aqui em alguns aspectos, eu até, se der tempo, vou voltar em alguns pontos sobre a questão das bets, por exemplo. Acho que foi o que foi mais debatido depois da aprovação, como ficou, né? Mas, de uma maneira geral, como é que o senhor vê a condução do projeto? Aí a gente está falando dos aspectos políticos, já que houve o uso desse debate da segurança pública muito fortemente como plataforma política, né? Em detrimento de um debate técnico a respeito disso, de ciência baseada em evidência, e o texto dele foi muito alterado, agora está aí, enfim, chamando vitória para ele como se fosse um feito Uhum. dele, mas na verdade ele teve que alterar por pressão política, foi muito criticado desde o ano passado, o texto foi para o Senado, enfim, houve alterações também até chegar a esse PL. Muita gente disse até que era um PL que tinha virado um Frankenstein no fim das contas, né, até ficar com algo mais parecido do que com a versão que o próprio governo, tinha apresentado. A gente não pode esquecer que essa tramitação ela ganhou um impulso bastante considerável a partir daquela operação catastrófica do governo do estado do Rio de Exatamente. Janeiro, que resultou na morte de mais de 112 pessoas, né, uma coisa absurda, inclusive policiais e tudo mais. Que é a maneira de como esses grupos fazem política, né, sem a menor responsabilidade com a vida alheia. O fato é que, a partir daí, toda a operação, né, dos setores oposicionistas ao governo, que constitui uma maioria, foi no sentido de transformar esse projeto no principal debate do país, haja vista as conquistas feitas pelo governo no terreno da economia, coisa que se mantém. Né? Até o presente momento, a gente percebe que as apostas do governo na pauta econômica elas deram resultados consideráveis, o que inclusive envolve agora a decisão, né, lá nos Estados Unidos da Suprema Corte com relação às taxações, né, do governo Trump. As coisas estão conectadas, né? Mas enfim. Eu tenho uma visão um pouco crítica do governo, né, lá atrás, né, do ministro Lewandowski, que para mim acreditou muito no processo legislativo barra nos ritos, né, nos ritos legislativos e normativos, sem levar em consideração toda a dinâmica da política. Né? O que passou a se alterar com a entrada em cena do senador Alessandro Vieira e também a tramitação no Senado, com um certo amainamento na conjuntura, e agora, né, eu diria que tem uma outra conjuntura, né, não está mais presente todo aquele drama social, né, que envolveu aquela chacina e tudo mais. Agora, realmente, o debate sobre a segurança pública é um dos principais debates do país. Né?
E isso é muito interessante porque nós estamos falando aqui do crime organizado, mas aquilo que mais incomoda os cidadãos é aquele crime que acontece na esquina. E eu vejo com muito bons olhos um debate sobre a necessidade de que o Sistema Único de Segurança Pública funcione de forma integrada, com participação, né, da União, porque eu tenho um temor de que, por exemplo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, das guardas municipais serem atraídas para contextos de combate bélico, né, em função da questão do crime, né, seja uma tônica que irá fazer com que a gente aborte as possibilidades de ter uma agência policial de natureza civil, né, fundamentalmente, porque nosso país, tanto a polícia militar, ela é militarizada no nome, né, e nos seus ritos e nas suas crenças, assim como também as polícias civis cada vez mais adotam estratégias militares de construção, né, de inimigos internos. E o que a gente precisa é de uma polícia que esteja voltada para contribuir com o controle social, pautado por noções civis, né, de proteção da cidadania, né? E a Guarda Municipal ela pode ocupar esse espaço, mas para isso a gente precisa desenvolver, né, uma pedagogia do ponto de vista da relação do Estado com a sociedade e desenvolver também um processo de construção de informação, de conhecimento, né, voltado para a reafirmação desses valores. E o que eu vejo é que, de certa forma, os valores punitivistas, essencialmente penalistas, voltados para o confronto bélico, tudo isso, de certa forma, se apresenta como alternativa para agregar novos atores nisso que se chama comumente de combate à criminalidade, quando, na verdade, a gente precisa ter uma atenção tanto à questão da criminalidade quanto à questão dos conflitos sociais, de maneira geral, né? E, para isso, a gente precisa, né, de forças policiais que sejam civilizadas do ponto de vista do seu comportamento, mas também do ponto de vista de trazer para a população o reforço da lei, né, o reforço da lei, a ideia de que é a lei que organiza a nossa sociedade, inclusive a própria atuação das polícias, coisa que a gente não observa, infelizmente, haja vista, né, o grau de participação das agências policiais em situações de conflito, de homicídio, né? Muito obrigada, é um prazer te receber aqui no Em Detalhes. Espero que a gente converse numa próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Até. Bom, pessoal, e agora a gente estava conversando com um professor para esclarecer toda essa questão da aprovação do PL antifacção e uma coincidência que a gente acabou de lançar nessa semana, ontem, para quem está me ouvindo nessa sexta-feira, aqui no ICL, a nossa primeira ferramenta de inteligência artificial e é a primeira ferramenta que valoriza os professores, no fim das contas, né? Os produtores de conhecimento. Então, o Oráculo ICL é uma aliada nesse sentido dos seus estudos. E pensando em ano de eleições, agora há pouco a gente falou sobre isso também, para você ter na palma da sua mão argumentos, análise de qualidade que você pode pesquisar. Então, em segundos, você tem acesso a isso. Essa tecnologia já está disponível para assinantes da nossa plataforma do ICL. Então, se você quiser assinar, se você assinar hoje, você garante acesso aos nossos cursos, são mais de 300 cursos na nossa plataforma, ao Oráculo ICL, que a gente acabou de lançar, e a todo o conteúdo que é exclusivo para a nossa comunidade. Tem presente também o livro Não É Só um Jogo, do Eduardo Moreira, o clássico Realismo Capitalista, do Mark Fisher, e também o Baralho do Conhecimento, que é uma homenagem aos professores do ICL. Se você ainda não é nosso assinante, esse é um bom momento para isso, porque a gente tem essas condições especiais para você. Vai lá em detalhesicl.com.br e garante a sua assinatura e vai lá explorar a plataforma do Oráculo ICL. Eu estou aprendendo também a mexer e está sendo bem interessante, está me ajudando com bastante coisa. Agora, na nossa programação, a gente fica com o Mercado e Investimentos, depois tem o Rolê ICL. Você pode ouvir Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Até a próxima. As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras.
Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.